Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu sou o Leandro Nunes, diretor da Unidade de Negócios de Frotas e Energia Alternativa da Gilbarco Vederut, para toda a América Latina. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletromobilidade e também a gente vai apresentar aqui de que maneira nós, da Gilbarco Vederut, estamos nos preparando para esse momento de transição, né? Seja no segmento de frota ou no mercado de revenda de combustível. Nós vamos esperar só uns 2 minutinhos aqui, até que todos consigam se unir a essa reunião, e aí a gente inicia a nossa apresentação, tá? Eu espero realmente que a gente aproveite esse tempo juntos aqui. Potenciais dúvidas podem ser enviadas aqui pelo chat, e na medida do possível a gente vai estar respondendo durante a sessão, ou até mesmo depois da sessão, caso a gente não tenha tempo aqui para poder responder essas perguntas no chat, ok? Vamos aguardar uns minutinhos e aí a gente continua. Para os que estão entrando, eu não estou congelado, tá? Eu só estou aguardando um pouquinho a chegada do pessoal aqui, tá? Bom, pessoal, vamos começar, até em respeito aos que já estão aqui presentes. Então, vamos iniciar e espero realmente que a gente possa fazer bom uso do tempo aqui conectados atualmente, tá? Vamos começar primeiro falando um pouquinho de mercado, tá? Eu acho que é importante a gente dar uma olhada rápida sobre como esse mercado de eletromobilidade ele vem se comportando na América Latina nos últimos anos, né? É bem verdade que a gente pode dizer que esse mercado ele é relativamente novo, mas também a gente tem que levar em consideração que é um mercado que vem crescendo em um ritmo acelerado, principalmente nos últimos 3, 5 anos, né? Se nós tomarmos como referência o último ano consolidado, ou seja, o ano de 2024, foram vendidas aproximadamente 185 mil unidades de veículos elétricos a bateria, ou que a gente chama de híbridos plugados, né? São os veículos que, de alguma maneira, requerem de uma infraestrutura de carregamento disponível, seja residencial ou pública. Esse número ele representa um crescimento de quase 100% comparado ao mesmo ano de 2023. Nós estamos falando de que a base de veículos, o parque instalado de veículos, ele dobrou em praticamente um ano. E países como Brasil, México, Colômbia, Chile e Costa Rica foram os que lideraram esse processo de crescimento. Quando a gente olha as projeções futuras também, se espera que esse mercado ele siga crescendo também em uma taxa muito acelerada. Estamos falando aqui de um crescimento de quase 2 dígitos, ou de 2 dígitos, na verdade, entre 2024 e 2028. E é óbvio, esse crescimento ele vai, de alguma maneira, também gerar uma pressão sobre a demanda de infraestrutura de carregamento, né? Alguns estudos eles indicam que para suportar ou para atingir o nível de implementação de veículos elétricos projetados, essa infraestrutura ela deve aumentar aproximadamente 6 vezes ao que está instalado atualmente no mercado latino-americano até 2035. E alguns setores em particulares eles demonstram, né, uma certa solidez nesse processo de transição.
e há que destacar aqui o setor de transporte, né, seja público, rodoviário ou público urbano, eles realmente são protagonistas nesse processo. Isso tem a ver com um dos fatores que contribuem para esse protagonismo, tem a ver com a sua participação, né, no total da emissão de CO2 na América Latina, em particular. Esse setor logístico, ele corresponde na América Latina a cerca de 35% dos totais de emissão de CO2 na nossa região, ao passo que a média global é de 22%. E aí isso explica um pouco também por que políticas públicas elas vão acelerando, né, esse processo de transição especificamente nesse setor. E aí pode citar um exemplo, o transporte público de passageiros, né? Hoje na região a gente já conta com quase 25 mil ônibus elétricos, né, nas ruas da América Latina, e espera-se que esse número chegue até 55 mil ônibus circulando até 2030, impulsionando aí algumas dezenas de bilhões de dólares em investimentos na nossa região. Um bom exemplo é a cidade de Santiago, no Chile. Ela planeja alcançar 70% da frota elétrica até o final deste ano, nós estamos falando de 2025, e totalizando 5 mil ônibus elétricos nas ruas. Mas não é só Santiago, outras cidades como São Paulo, Cidade de México, Bogotá, elas também já anunciaram algumas metas de redução, ou, na verdade, de conversão completa da sua frota pública até o ano de 2035. E acho que vale a pena também a gente dar uma olhada para alguns mercados mais maduros, né? Se a gente olha mercados como a Europa e Estados Unidos, onde a adoção da eletromobilidade já é mais presente, ela já é parte da realidade desses mercados, a gente observa alguns dados importantes que podem influenciar também essa jornada na América Latina, né? Nesses mercados, os consumidores eles já vão adquirindo os veículos elétricos por diversos motivos, não só pela inovação tecnológica como era no início do processo de eletrificação da frota. O custo do combustível ele já entra nessa conta como uma variável importante. As novas experiências, né, que esses consumidores buscam ter, e além disso, alguns incentivos fiscais que também estão presentes nesse mercado. Em muitos países dessas regiões, existem políticas que, além de incentivar a compra do veículo elétrico, também promovem a infraestrutura necessária para estimular o crescimento sustentável de energias limpas. Há que destacar que os preços das baterias elas vão caindo cada vez mais, e soma-se a isso, a tecnologia vai evoluindo e melhorando o desempenho dessas baterias. Isso traz muito mais segurança, né, para os fabricantes de veículos avançarem com seus planos, porque é conhecida a estratégia de alguns deles de mover a sua produção a 100% elétrico nos próximos anos, e esses movimentos e essas variáveis acabam por ajudar a sustentar esse planejamento de médio e longo prazo para a conversão de sua produção em 100% de veículos elétricos. Então, é possível dizer que o mercado de mobilidade elétrica ele é inevitável e o futuro de cada empresa que está no setor depende da forma como ela se prepara para esse processo de transição. Bom, e como que a Gilbarco vem se preparando para isso? Podemos dizer que a estratégia da Gilbarco Vederut é bastante simples. Nós vamos continuar fazendo o que temos feito nos últimos 100 anos, da mesma maneira, mas adicionando novas fontes de energias para os nossos clientes, sejam frota ou clientes de revenda de combustível. A gente vai manter o mesmo tipo de integração e conectividade das nossas soluções, mas dessa vez nós vamos estar adicionando aqui, como parte da nossa solução, carregadores elétricos e algumas unidades de energias alternativas, como, por exemplo, hidrogênio e gás natural comprimido, a todo esse ecossistema que já existe hoje no nosso mercado. A gente vai utilizar as nossas parcerias e as colaborações que temos hoje e que também nos ajudaram a transformar em líderes dos mercados para vender, instalar e manter essas novas tecnologias.
O carregamento de veículo elétrico, ele não deixa de ser uma oportunidade para a nossa indústria, que a gente chama de indústria de revenda de combustível. Há de se considerar que os postos de combustível eles estão perfeitamente posicionados para oferecer o carregamento a veículos elétricos. Eles são os maiores beneficiários de qualquer incentivo disponível para instalar carregadores elétricos, já que os postos de combustíveis, os condutores de veículos elétricos podem desfrutar de comodidades como alimentação e outros serviços da conveniência, enquanto eles estão ali parados por pelo menos 20 minutos para poder abastecer o seu veículo elétrico, né? Ou recarregar o seu veículo elétrico, bem dizer. Essas localidades, como os postos, elas estão perfeitamente projetadas, estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com câmera, iluminação, segurança, trazendo todo esse conforto necessário para os usuários que, a qualquer momento do dia, podem ter essa necessidade de acessar um carregador público e recarregar o seu veículo por alguma razão específica. No entanto, o carregamento desses veículos elétricos, a gente sabe, não é algo simples, né? Existem alguns desafios que precisam ser tratados, porque esse ecossistema de carregamento não é um ecossistema tão simples, ele é um ecossistema complexo. E esses desafios passam, por exemplo, pela escolha do local. Qual é o melhor local para eu instalar um carregador? Qual vai ser a melhor usabilidade desse carregador? Qual vai ser o meu retorno no investimento feito nesse ponto de carregamento? Tudo isso precisa ser bastante bem estudado para que isso não gere um transtorno mais adiante e se converta em um negócio não rentável para o posto de abastecimento ou o gestor de frota, né? Por isso, entender quais são as variáveis que estão presentes na praça, assim como potenciais incentivos disponíveis, podem virar o jogo nesse momento de tomar a decisão por investir e aonde investir para ter um ponto de carga elétrica. Passada essa etapa, é preciso definir que tecnologia utilizar, visto que esses carregadores precisam ser confiáveis. Esses carregadores precisam ser geridos por software de gestão. E esses softwares precisam ser robustos. E também precisam gerar, de alguma forma, a integração ou a conexão com o consumidor para que esse carregador disponível na praça seja visto e utilizado na máxima oportunidade possível. Esses novos operadores de ponto de carga, eles precisam entender como gerenciar o uso da energia, porque muitas vezes o local onde esse carregador vai estar instalado pode não disponibilizar energia suficiente durante todo o dia operacional para o carregador elétrico. E, por fim, passa também por ter um suporte de retaguarda conhecedor da tecnologia e também suficientemente bem dimensionado para suportar eventuais necessidades de intervenção e garantir que esse carregador esteja disponível no mais alto nível possível, no maior volume de tempo possível, garantindo assim a sua maior usabilidade. E foi por isso que a gente criou a Connect, para oferecer uma solução integral, um ecossistema de carregamento de veículos elétricos do início ao fim, que vai desde a parte de consultoria até a sua implementação e operação, com um forte foco na simplicidade e na rentabilidade da operação de recarga elétrica. Na área de consultoria, nós criamos uma equipe e ferramentas justamente para apoiar os nossos clientes na seleção dos melhores locais para iniciar essa jornada de carregamento de veículos elétricos. A gente conta com ferramentas que podem prever a utilização do local escolhido e o retorno do investimento para aquele investimento que está sendo feito em criar esse ponto de carregamento. A gente oferece um ecossistema completo também, que inclui não só o hardware, mas também o software e a operação dos pontos de carregamento, para monitorar remotamente os carregamentos e que nossos clientes possam garantir que os carregadores estejam sempre funcionais e disponíveis para o consumidor utilizá-lo da melhor maneira possível.
Isso tem muito a ver também com a disponibilidade de um suporte técnico presente e conhecedor da tecnologia, que utiliza todos os mecanismos que temos atualmente com nossos parceiros para instalar, monitorar e enviar técnicos para resolver esses problemas de campos e garantindo assim a elevada taxa de utilização do equipamento ali instalado. Como podem ver, a gente divide a nossa solução em 3 principais áreas. A primeira, como eu já disse, é a consultoria. Essa consultoria passa por tanto a escolha do site, quanto a identificação de incentivos e subsídios disponíveis naquele mercado e naquela região em que se pretende instalar um ponto de carregamento elétrico. Quando a gente vai para o ecossistema inclui toda a parte de hardware, a instalação e a utilização desses dispositivos ali instalados, não só do ponto de vista físico, mas também operacional. E, finalmente, o suporte, que inclui toda a parte de monitoramento remoto, os algoritmos de autocorreção, as integrações, as soluções de gerenciamento de energia, armazenamento de baterias no local, gerenciados por software, para saber exatamente em que momento eu devo tomar energia da rede e em que momento eu poderia utilizar a bateria como fonte de energia para reduzir custos e aumentar a rentabilidade daquela operação. E, finalmente, toda a parte de manutenção e serviço, que tem como principal objetivo garantir que o tempo de atividade dos carregadores seja de classe mundial e altamente confiável, garantindo assim que aquele equipamento ali instalado ele vai ter a sua máxima usabilidade e, por consequência, a maior rentabilidade para o operador de ponto de carga. Óbvio que dentro desse ecossistema, o carregador tem o seu protagonismo. O que nós oferecemos como tecnologia é uma gama de carregadores ultra rápidos, líderes de mercados e projetados para atender as demandas da revenda de combustível e dos nossos clientes de frota. Esse equipamento é o resultado de uma joint venture entre a Gilbarco Veeder-Root e a SK Signet, onde a Gilbarco ela contribuiu com toda a sua tecnologia e conhecimento do mercado de frota e de revenda de combustível, introduzindo tecnologias de pagamento, sistemas de fidelização e todos os outros necessidades que a gente sabe que estão implícitas na gestão de frota e na gestão do abastecimento de energia, né? Enquanto que a SK Signet ela contribuiu com sua ampla experiência na construção de carregadores de corrente contínua, que provém da sua liderança quase que global nessa tecnologia de carregamentos elétricos. Aqui se destaca o modelo All-in-One. Ele está disponível em versões de 200 kW de potência instalada, onde eu gostaria de destacar aqui algumas características. A tela de 32 polegadas, ela realmente é um plus dessa solução, já que ela foi projetada para permitir uma experiência diferenciada para o usuário, além de permitir uma integração completa entre o pátio de carregamento e a loja de conveniência. Isso porque um dos principais objetivos que nós temos também na revenda de combustível é maximizar essa venda cruzada, aumentando assim a rentabilidade da operação de carregamento elétrico, ao momento que você direciona esse fluxo também para o consumo interno dentro da loja de conveniência. Isso é só uma outra funcionalidade aqui interessante, que é a iluminação interativa em LED. Essa iluminação ela permite que, mesmo à distância, o usuário possa acompanhar o status do carregamento, sem ter que se deslocar da loja de conveniência até o ponto de carregamento para observar o status ali daquele carregamento. O principal objetivo aqui é aumentar ao máximo possível a retenção desse público consumidor dentro da loja de conveniência, ou seja, dentro da zona de consumo de uma estação de combustível. E aqui a gente ressalta também que esses equipamentos eles cumprem com todas as normas internacionais vigentes, assim como classes de proteções que permitem assegurar a robustez do equipamento, mesmo em operações em condições mais severas, como a gente sabe que existem no mercado de frota, mercado de transporte, mineração e outros segmentos. Então, esse equipamento ele foi projetado assim como para a revenda de combustível, mas também para o mercado frotista, onde a gente sabe as condições operacionais elas se diferem um pouco e são um pouco mais agressivas
do que o mercado de revenda de combustível. Existe também uma versão que a gente chama de versão distribuída, onde aqui a gente conta com uma potência instalada de até 600 kW, né? A principal diferença da versão all-in-one para a versão distribuída está na unidade de força. Como se pode ver aqui no slide, existe uma cabine onde toda a unidade de potência está instalada externa ao ponto de abastecimento, fora do ponto de carregamento, perdão. E essa potência instalada ela pode chegar até 600 kW, sendo que 400 kW é distribuído por cada, vamos chamar de dispensador, né? Cada carregador aqui, que na verdade funciona numa espécie de um dispenser, né? Então a gente permite até 400 kW por dispenser e 2 mangueiras por dispenser, podendo aqui ser conectada até 2 unidades de carregamento em cada sistema distribuído, em cada unidade de potência. Bom, passada a parte do hardware, óbvio, vem a parte de gestão, né? E aqui a gente chama atenção para o que conceitualmente a gente chama de CPO as a Service. O CPO as a Service é uma combinação do hardware com o software e os serviços de gerenciamento que permite a um posto de abastecimento ou um gestor de frota facilmente gerenciar esse negócio de recarga elétrica sem ter que mudar sua forma de operar atualmente. O CPO as a Service ele funciona como uma extensão do equipamento, permitindo que você continue gerenciando o site e controlando todas as unidades operacionais que ali estão, maximizando e melhorando a experiência dos consumidores sem gerar custos adicionais envolvidos na contratação de um centro de operações à parte, por exemplo. Por ser um produto modular, essa solução ela permite que a operação de carregamento de veículos elétricos cresça e que, da mesma forma, os módulos e as funcionalidades dessa plataforma elas também sejam somadas parte a parte à medida que esse modelo vá se amadurecendo e vá crescendo da forma mais adequada possível e alinhada às necessidades daquele mercado. Quando a gente fala de suporte, eu acho que vale a pena também a gente mencionar toda a parte de sistemas de armazenamento de energia por baterias e sistemas fotovoltaicos, que aqui sim podem ajudar bastante em locais e regiões onde a rede ela não está habilitada ou não está suficientemente bem dimensionada para aumentar a potência em determinados locais ou determinados horários em que picos de demanda irão acontecer, e isso poderia ser suportado por uma estrutura de retaguarda formada por sistemas de bateria ou sistemas fotovoltaicos. E a nossa plataforma ela tem capacidade não só de oferecer essa solução instalada, assim como gerir essa solução de maneira conjunta aos pontos de carregamento para dinamizar essa oferta de energia nos pontos de carregamento. E, por último, a gente pode ressaltar a segurança de ter uma rede de técnicos especializados, espalhados por todo o país, e que conhecem o nosso mercado de frota e o mercado de revenda de combustível. Por estar nesse segmento, a Gilbarco fala a língua desses segmentos. Então, ela entende e conhece bem os nossos clientes finais e as necessidades e os pontos de dores de cada um deles. Então, isso ajuda muito o nosso processo de integração de uma nova tecnologia a esses clientes e a esses segmentos, entendendo bem quais são as expectativas. Porque, apesar de ser uma matriz energética nova, o mindset e as demandas desses setores, eles são os mesmos, independente da fonte energética que você está utilizando para a mobilidade. Por estar aí, nós conseguimos falar a língua e automaticamente conectar-nos de maneira muito mais acelerada às necessidades e demandas desse setor. E há de ressaltar também que a nossa capilaridade e expertise, elas também permitem oferecer a segurança necessária para obter um tempo de utilização dos equipamentos acima do oferecido no mercado e, consequentemente, maximizar a operação desse novo sistema de energia que está sendo incorporado
ou no posto de abastecimento ou na frota dos nossos clientes. Por último, aqui eu gostaria de passar um pequeno vídeo que mostra um pouco uma arquitetura, né, de um sistema de abastecimento instalado com Connect, num conceito muito próximo do que a gente entende como conceito de abastecimento de veículos a combustíveis fósseis. E aqui entra bastante o conceito de familiaridade, entra o conceito de disponibilidade. Então, o que se vai ver aqui é algo muito parecido com o que nós, consumidores, conhecemos como um posto de combustível, buscando trazer essa familiaridade e essa usabilidade mais próxima de consumidores, que a gente sabe que cada vez mais vão deixando de ser aqueles consumidores tecnológicos para ser consumidores do nosso cotidiano, que passam agora a utilizar o carro elétrico de maneira mais contínua e mais presentes nas suas vidas. Então, eu vou passar um vídeo rapidamente. Não sei se está conseguindo compartilhar com o áudio, mas na verdade não existe nenhum, é só um ruído ambiente aqui do áudio. Eu acho que o mais importante aqui são o conceito dessa estação de abastecimento, muito parecida com o que a gente chama, com o que a gente conhece, perdão, um conceito de abastecimento de veículos a combustíveis fósseis, replicado aqui para o carregamento veicular. Aqui se vê claramente dentro da tela as projeções, as mídias, né? E como eu comentei atrás, o objetivo principal aqui é realmente gerar essa conexão entre o pátio de carregamento e a loja de conveniência, porque a gente sabe que muito desse negócio passa por rentabilizá-lo, e a gente sabe que a conveniência ela também é um local de alta rentabilidade para os postos de abastecimento. E utilizar o tempo desse consumidor que vai estar ali 20, 30 minutos abastecendo ou recarregando o seu veículo, utilizar esse tempo para fazer uma venda cruzada é realmente um ponto extremamente importante para justificar e para melhorar ou, na verdade, acelerar o retorno desse investimento que foi feito no ponto de carregamento. Bom, pessoal, o webinar um pouco curto hoje, mas eu acho que com bastante conteúdo. A gente vai fazer outras sessões relacionadas à eletromobilidade, mas eu não poderia deixar de agradecer a presença de todos aqui. Também dizer que os nossos contatos eles vão estar sendo compartilhados por e-mail com todos vocês. Eu vi que a gente recebeu algumas perguntas, eu espero que eu possa respondê-las dentro de um próximo, as que não foram respondidas, perdão, que eu possa responder dentro dos próximos dias, mas também fiquem à vontade, vocês receberão meus contatos e a partir daí entrem em contato comigo e será um prazer a gente bater um papo e discutir um pouco mais sobre esse mercado, que a gente realmente entende que é algo que já faz parte da nossa realidade e a gente, como Gilbarco, tem a responsabilidade de ajudar o nosso cliente nesse processo de transição energética. Então, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero em breve estarmos juntos, quem sabe ao vivo, cara a cara, para a gente poder bater um papo e falar um pouquinho mais de eletromobilidade. Um grande abraço para vocês, até mais.